Botafogo contrata craque meio-campista para reforçar o setor de meio-campo e as negociações estão em andamento. Patrick de Paula teve uma grande oportunidade no Botafogo no início de 2025, ao jogar 5 partidas seguidas no clube, algo que não conseguiu em outras temporadas por causa de lesões. O volante virou capitão, fez 2 gols no Campeonato Carioca e se tornou uma referência dentro de campo para o técnico Carlos Leiria, que explicou como foi o trabalho. Com relação à preparação e ao trabalho que foi feito com o Patrick, primeiramente, eu falei para vocês que a minha ideia era conseguir trabalhar e passar tranquilidade para que o Botafogo pudesse tomar as melhores decisões. Isso tudo também passa por trabalhar não só com o Patrick, mas com todos esses jogadores. E quando eu falo trabalhar, muitas vezes não me refiro apenas ao jogador ser titular ou ser capitão da equipe. Hoje todos tiveram importância. O Cauê sai do time também por uma questão estratégica. Felizmente entra muito bem e faz o 2º gol que sacramentou nossa vitória. E o Patrick é um processo de um jogador que teve muito tempo parado e iniciou Leiria. Então, nós tivemos a incumbência de passar confiança, de passar tranquilidade. E ele, em contrapartida, foi dando um retorno muito positivo também. Porque, como eu sempre citei aqui, ele acabou se tornando um líder desse grupo. Ele chamou para si essa responsabilidade, e sempre que foi também questionado sobre isso, ele chamou a responsabilidade. Isso faz parte de um líder. Então, como ele estava buscando esse espaço, vinha treinando muito para isso, acrescentou. O treinador fez uma escolha tática diferente para Patrick de Paula na vitória por 2-0 sobre o Bangu. O Patrick fez um treino muito bom na véspera do jogo, por exemplo, e trabalhando nesse viés estratégico. Foi um jogador que nós mudamos um pouquinho de função nesse jogo, com o Newton vindo para dentro, ele jogando mais como um médio pelo lado direito, também pensando na possibilidade de finalizar, de conseguir vir, e ele é um cara que te ata muito bem, vindo da direita para o meio. Então, foi basicamente nesse sentido, passando confiança para ele, conversando diariamente, cobrando ele também, em termos de posicionamento, em termos de performance e de desempenho. Após os jogos, normalmente, nós conversávamos e eu passava algumas situações para ele, tanto em vídeo quanto relacionadas a número, do que ele estava desempenhando, quando ia um pouquinho melhor ou quando ia um pouco abaixo, dependendo da situação em que ele estava posicionado no campo. Foi importante para ele ter essas minutagens, e agora vamos ver como vai ser a sequência dele na temporada, disse Leiria. O Botafogo tem demonstrado, cada vez mais, um forte interesse em reforçar o seu elenco com jogadores de grande qualidade, e o nome do meio-campista Declan Rice, do Arsenal, tem ganhado força nas especulações em 2025. A possível contratação do inglês é vista como uma verdadeira jogada de mestre, tanto pela sua qualidade técnica quanto pelo impacto que ele pode gerar dentro e fora de campo. Neste texto, exploramos as razões pelas quais o Botafogo está tão interessado em contratar Rice, o que essa negociação pode significar para o futuro do clube, e como o jogador se encaixaria na estratégia do time alvinegro. A ascensão de Declan Rice no futebol europeu. Declan Rice se consolidou como um dos melhores volantes do futebol europeu nos últimos anos, com passagens pela seleção inglesa e pelo West Ham United, clube no qual fez sua formação e se destacou como capitão. Rice se transferiu para o Arsenal em 2023, após um longo período de especulações sobre seu futuro. No clube londrino, o jogador manteve um nível de alto desempenho, sendo uma peça fundamental na recuperação defensiva e no apoio à transição ofensiva, atributos que são altamente valorizados em um cenário competitivo como o da Premier League. Com seu estilo de jogo refinado, que mistura uma excelente leitura de jogo, habilidade no passe, recuperação de bola e presença física, mas se tornou um dos volantes mais cobiçados do futebol mundial. Esse destaque tem gerado uma série de rumores sobre seu futuro, com equipes de grande porte buscando sua contratação. O Botafogo, que tem se reforçado de maneira estratégica nos últimos anos, viu uma oportunidade de ouro em investir na vinda do jogador, o que não só fortaleceria seu elenco, mas também colocaria o clube em evidência no cenário internacional. Os interesses do Botafogo em 2025. O Botafogo vem demonstrando uma ambição crescente no cenário do futebol brasileiro. Com uma gestão mais estruturada e uma base de torcedores cada vez mais apaixonada e engajada, o clube carioca tem investido pesadamente para se consolidar entre os principais times do país. No ano de 2025, a busca por um jogador de qualidade internacional para reforçar o elenco e brigar por título, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições continentais, é um dos objetivos centrais da diretoria. A vinda de um jogador de renome como Declan Rice se encaixa perfeitamente nesse projeto. O volante seria uma peça-chave não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pela sua mentalidade vencedora,
adquirida durante sua trajetória em clubes de grande porte como o Arsenal, onde se acostumou a jogar em altíssimo nível, e na seleção inglesa, com quem disputou competições internacionais. A necessidade do Botafogo de um jogador com o perfil de meio-campo é uma das posições mais críticas no futebol moderno, e o Botafogo tem sofrido com a falta de um volante de contenção de elite, capaz de recuperar a bola com eficiência e ainda dar suporte aos ataques. Esse é um jogador que possui as características ideais para essa função. Sua capacidade de proteger a defesa, distribuir passes longos e curtos com precisão, além de seu poder físico para disputar duelos, são atributos que o Botafogo precisa desesperadamente. Além disso, o clube precisa de jogadores que possam impor respeito em competições de nível mais alto, como a Copa Libertadores da América, torneio onde o Botafogo busca se afirmar como uma equipe relevante no cenário continental. A presença de Ras no elenco teria o efeito de uma liderança natural em campo, o que ajudaria a estabilizar a equipe em momentos decisivos e a dar mais consistência ao meio-campo, setor vital para o sucesso nas competições. A relação com a torcida e o marketing, o impacto de uma contratação de peso como Declan Rice vai além das quatro linhas. A vinda de um jogador de sua magnitude traria visibilidade internacional ao Botafogo, ajudando a projetar ainda mais o clube no exterior. A torcida alvinegra, que tem se mostrado apaixonada e dedicada, veria essa movimentação como uma grande conquista, algo que fortaleceria ainda mais o vínculo entre time e fãs. Esse tipo de contratação também tem um enorme potencial de gerar novos patrocinadores e aumentar a exposição do clube em outros mercados, especialmente na Europa e na Ásia. Declan Rice, com seu perfil de jogador sério, focado e que carrega a experiência de atuar em clubes de renome mundial, também agregaria ao Botafogo em termos de imagem. Sua presença no elenco poderia abrir portas para futuras parcerias e gerar um retorno financeiro significativo a longo prazo. O Arsenal e o mercado de transferências, apesar de Rice ter chegado ao Arsenal em 2023 por uma quantia expressiva, os altos valores de transferência não têm sido um obstáculo para equipes que visam jogadores do calibre de Rice. Em 2025, no entanto, ele continua sendo uma peça importante para o Arsenal, mas o mercado de transferências tem se mostrado imprevisível. A prioridade para o clube londrino pode ser a manutenção de sua qualidade no elenco, mas o futebol moderno é dinâmico, e não seria impossível que um clube como o Botafogo tentasse uma negociação. O Arsenal pode não ver a saída de Rice como uma prioridade em 2025, mas diante de propostas financeiras significativas ou de um cenário em que o jogador busque novos desafios, a negociação poderia ser considerada. Nesse cenário, o Botafogo teria que competir com clubes europeus e sul-americanos, oferecendo uma proposta vantajosa tanto para o jogador quanto para o clube inglês. Considerações finais. Embora o interesse do Botafogo em Declan Rice pareça ser, à primeira vista, um movimento audacioso, é importante reconhecer que o clube tem mostrado capacidade de realizar contratações significativas e montar elencos competitivos. A chegada de um jogador como Rice não seria apenas uma melhoria técnica para o time, mas também um passo importante para aumentar a relevância do Botafogo em termos internacionais e fortalecer seu projeto esportivo e comercial. Se a negociação se concretizar, o Botafogo dará um sinal claro de que está pronto para competir em alto nível no futebol mundial, com um elenco capaz de brigar pelos principais títulos do continente e se firmar como uma potência no Brasil. A torcida alvinegra, com certeza, veria essa possível contratação como uma grande vitória, e o clube alcançaria novos patamares, com a adição de um dos volantes mais promissores da atualidade. Em 2025, o futebol mundial está mais aberto a movimentações inesperadas, e o Botafogo parece estar no radar para dar um passo ousado, mirando um dos jogadores mais cobiçados da Europa.